Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Acadeirai-vos. Irmãos, é uma alegria poder estar aqui nesta linda igreja da Moca pela primeira vez e nesta feita poder, além de cultuar com os irmãos, ministrar uma porção da palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso bom e eterno Salvador pelos seus grandes feitos que tem feito em nossas vidas, não é? Todos nós somos verdadeiramente alvos da boa e generosa mão do nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do insigne pastor Eliseu Almeida, pastor dessa igreja, desse setor. Muito obrigado, pastor, pela receptividade, pelo carinho e, mais do que tudo, pela confiabilidade em ceder-nos essa santa tribuna para falar-vos da palavra. Haja vista que eu sei da importância que tem essa tribuna, conheço a envergadura do pastor Eliseu e sei que os ouvidos de vocês são aguçados a ouvir palavras boas, cheias de graça e de poder, não é? Então, por isso também me sinto muito à vontade nisto. Louvar a Deus pela vida do pastor, cantor Adiel, meu amigo, pela vida do Elias, nobre amigo, músico, ele e o Pedro, que são amigos já de longa data. Amém, queridos? Vamos à palavra de Deus, então? Eu convido-os a que abram vossas Bíblias, Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o irmão João, o apóstolo João, o discípulo João, no capítulo de número 1, apenas um verso da palavra do Senhor. João, capítulo 1. Quem achou João, diga eu. Capítulo 1 também, diga eu. E o verso 14. Isso aí, irmã. Verso 14, poderia ler os 14 primeiros versos, mas farei uma síntese na parte introdutória dessa mensagem. Mas o verso 14, que termina um raciocínio magno da carta ou da escrita joanina, que nos diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Meus irmãos, quando nós lemos os evangelhos, ou o evangelho de Jesus narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar neles peculiaridades que cada um deles trazem a respeito da vida e do ministério de Jesus. Haja vista que, quando nós lemos Mateus, nós encontramos Mateus salientando, por exemplo, os sermões de Jesus e realçando a parte profética daquilo que Jesus disse, falou para o futuro. Quando nós lemos Marcos, nós vamos encontrar Marcos salientando o ministério de milagres de Jesus. E ele também ressalta e ressalva a questão do ministério prático de Cristo. Cristo que foi pragmático na escrita de Marcos e que operou grandes milagres
Quando nós lemos o evangelho que Lucas relata com sua afiada pena, ele vai realçar a questão das parábolas, das metáforas de Jesus, e ele salienta, além disso, a questão do cunho histórico. Lucas, além de um médico amado, além de um missionário e também um pastor, e pelo que lemos na carta de Atos, que ele escreve um livro histórico, parece-nos que ele foi o primeiro pastor da igreja de Filipos, e ele tem esse cunho histórico que ele traz também no evangelho que leva o nome dele, Lucas. Porém, quando nós lemos João, nós encontramos João fazendo ressalvas a respeito da espiritualidade, da divindade de Jesus. Ele traz esse cunho divino, ele fala de forma magna, coisas que os outros demais, que têm uma visão mais periférica nesse âmbito, João ressalta com muita excelência a respeito da hipostatização de Jesus, da união hipostática, da dupla natureza, da humana e da divina, em um único ser. E isso é maravilhoso, e ele fala disso, defende isso, não apenas no Evangelho, mas nas suas epístolas, assim também como no Apocalipse. Nós vamos encontrar João fazendo e combatendo, sendo um apologista contra o agnóstico, contra o docetismo, contra o serentismo, linhas do gnosticismo que pregava que o corpo de Jesus não era exatamente um corpo físico, mas tinha uma aparência física. Alguns vão até acreditar que ele recebeu, o serentismo, por exemplo, uma divinização no batismo, quando João o batizou. Mas João, combatendo isso, vai dizer assim lá na sua primeira epístola: nós tanto ouvimos, como vimos e tocamos nele. Ou seja, ele não era uma aparência física, mas ele era 100% carne. Haja vista que nós lemos aqui que ele disse que o verbo se fez carne, o termo sarx do grego, que é quando ele se materializa, quando ele torna a natureza humana, quando ele tem corpo físico. E aí ele vai defender não apenas essa humanidade no âmbito físico, mas ele vai dizer, ele também era 100% Deus. Portanto, o maior milagre, conforme disse Billy Graham, não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi o Deus descer e pisar na terra. É a humanização deste Deus, é a encarnação deste Deus. Irmãos, eu não sei se você se alegra, mas eu sinto muita alegria quando eu leio isto e vejo que ele não se humanizou para outra finalidade, senão para ir para o Calvário, por mim e por você. E o milagre maior não está na sua morte simplesmente, mas na sua ressurreição, porque ele mesmo disse a Pedro, sobre esta pedra, esse leito rochoso que sou eu, Pedro, eu edificarei a minha igreja, as portas do Hades não pode contra ela, a pedra. Eu vou doar-me a minha vida e estarei sepultado na sexta, mas no domingo a pedra vai ter que ser removida, não para que eu saia, para que vocês entrem e vejam o sepulcro vazio, porque eu estarei ressurreto e vivo para a glória do Deus Pai. Aleluia. Esse verbo que se encarna é o próprio Deus, é o Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é tão excepcional essa questão do diofisismo, da dupla natureza de Jesus, que quando nós lemos, irmãos, Isaías, no capítulo de número 9, verso de número 6,
E olha que Isaías, que fora um dos profetas chamados de profetas maiores, que profetizou no Reino do Sul entre os anos 740 e 681, portanto 59 anos, entre o 7º e 8º século antes de Cristo, ele disse no capítulo 9, verso de número 6, porque um menino se nos nasceu e um filho se nos deu. Parece duas pessoas, mas ele está falando do menino que nasce, é o filho da irmã Maria, sem pai. E o filho que é dado é o filho do Deus Pai, sem mãe. É o filho da irmã Maria que tem data de nascimento e data de morte. Mas o filho do Deus Pai, que é eterno, é antes de qualquer coisa. É o Deus que vive uma eternidade, não apenas uma eternidade de data de nascimento, mas é um Deus dotado de um atributo incomunicável chamado aciedade, ou seja, que não tem data de nascimento. O Deus que é desde sempre, aleluia, aquele do qual, olha que coisa interessante, o próprio João escrevendo no Apocalipse, no capítulo 13, verso de número 8, ele disse que ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que ele está dizendo? Esse Deus resolveu, antes do mundo ser mundo, doar a sua vida. Irmãos, antes de nós lermos o Gênesis 1, 3, haja luz, nós temos que ler o haja cruz, porque antes de haver luz, antes de haver mundo, antes de haver civilização, antes de Adão, antes de Eva, antes de qualquer um de nós, a cruz já existia e estava lá para que ele morresse por nós. Quando nós lemos a respeito desse verbo, ele que nos encanta pela sua magnitude, pela forma magistral que ele discorre a respeito dele mesmo, falando da sua divindade. Ele vai dizer aqui, João escreve no capítulo de número 10, verso 30, eu e o Pai somos um, ou seja, um único Deus, que se apresenta no Pai, no Filho e no Espírito Santo em três pessoas. Mas ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Ele disse a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa interessante, o próprio Jesus dizendo, realçando, relatando a respeito da sua divindade, e João faz isso de forma, irmãos, extraordinária e graciosa. Quando ele disse, o verbo se fez carne, nós precisamos de recorrer aqui aos versículos anteriores, e haja vista que é sabido de todos, por mais leigo que sejamos, ou que tenha entre nós, é sabido de que a Bíblia não está escrito numa ordem cronológica, até porque João é o primeiro capítulo de João e o primeiro versículo de João, o segundo versículo de João, o terceiro versículo de João, estes são os primeiros versos verdadeiramente dentro de uma cronologia, porque o João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Daí nós temos então Gênesis 1, no princípio criou Deus céus e terra, mas antes de haver criação, existe a Trindade, existe o Deus triuno, que é desde antes de qualquer coisa. Irmãos, que coisa excepcional, nós só conseguiremos provavelmente compreender isso na eternidade, quando o próprio João diz que lá nós o veremos como ele é, seremos de fato alguém que é agora simplesmente imortal, eterno. E aí nós talvez compreenderemos essa questão, até porque nós teremos uma eternidade para conhecer Deus, porque ninguém conhecerá da noite para o dia, ou numa chegada lá, simplesmente como alguns pensam, chegamos, conhecemos o Senhor e não há mais o que fazer. Não, a Bíblia diz que nós teremos apenas, irmãos, uma eternidade com Ele, onde nós o veremos, onde nós o conheceremos, onde nós o experimentaremos, onde nós estaremos com Ele e seremos cada dia mais abençoados e teremos uma eternidade. Quando João fala sobre o verbo, e é interessante que esse termo verbo, traduzido do grego, é o logos, mas às vezes eu fico imaginando que há uma interpretação muito periférica a respeito do que é o verbo, do que é o logos para nós. Quando João fala
de no princípio era o verbo sobre o logos, e esse logos se faz carne. Esse logos, esse verbo, não é apenas uma palavra dita, assim como, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e estou tentando engendrar aqui um pensamento e vou dissertando e vocês vão entendendo aquilo que é dito, e não é unindo palavras a palavras, frases a frases. Não é isso que significa o verbo, simplesmente. Isso é muito superficial para descrevê-lo. Quando se fala do verbo, está falando de uma palavra ainda não falada. Está falando de cálculo inexistente. Alguma coisa que não dá para colocar na ponta do papel de uma forma simplista. Quando nós falamos do logos, nós estamos falando de uma matemática que para nós não há fim, mas que ele que inventou a matemática conhece o fim dela. Quando eu penso em verbo, quando eu leio o verbo, entendo o verbo, eu penso numa profissão, por exemplo, na engenharia. Pensemos nesse prédio, que não tem nenhuma coluna aqui no meio, mas que o engenheiro que desenhou, que calculou o peso, altura, largura, ele teve que colocar colunas e dentro dessas colunas alguns vergalhões que ele teve que pensar na bitola do ferro, no tipo de concreto, qual era o tipo de solo aqui, o que seria esse recinto, o que abrigaria. Quando nós vemos uma grande ponte, por exemplo, e se você já ficou parado numa ponte e passou um caminhão, dependendo da velocidade e o peso que ele está, aquela ponte treme toda, e aí alguém fica até com medo de cair, porque tem gente que nunca imaginou que uma ponte treme, mas se ela não tremesse, aí ela ruiria, ela tem que tremer. Fala da resiliência dos vergalhões que estão ali por dentro daquele concreto. Aí você diz, pastor, o que isso tem a ver? É que isso tem a ver com o verbo, porque tem a ver com cálculo minucioso. Essa ponte, ela é uma ponte que tem um certo peso, mas com carros sobre ela tem outro peso, mas carros que estão cheios e que estão pesados tem um outro peso, tem que ser calculado tudo isso. E o que faz um homem calcular isso de forma exata, se não é o próprio verbo dentro dele? Alguém que vai tocar, que vai compor, quando vai pensar na harmonia, na melodia, o que faz alguém pintar as notas e colocar de forma tão perfeita, que vira uma sinfonia excepcional, com uma sincronia, todos os instrumentos, sejam quantos forem, irmãos, isso tem ligação direta com o verbo, com a palavra, com o próprio Deus. Haja vista que quando nós lemos então o Gênesis, e o Deus Pai dizendo, haja luz, haja estrelas, haja sol, haja lua, haja animais, haja terra seca, haja separação entre águas potáveis e águas salínicas, haja vegetação, e ele vai separando no haja. Não é que foi dizendo e foi havendo como num toque de mágica, não. Quando havia a palavra ordenada, haja, agora o Deus Filho entra como um arquiteto, como um engenheiro que é, e coloca tudo no seu devido lugar. Escuta, irmãos, isso. A terra, no movimento de rotação e translação. A terra girando em torno do sol, levando 365 dias, 5 horas, 48 minutos e alguns segundos, para fazer um giro inteiro, e ela está girando agora e ninguém está caindo. A engrenagem não falha, ninguém joga WD, ninguém da NASA estudou para perceber se tem alguma coisa que precisa de ajuste. Sabe por quê? Porque tudo foi feito pelo verbo, pelo arquiteto, pela palavra que colocou ordem em tudo. E ele disse, conforme Jó falou, águas e ondas empoladas vêm até aqui, porque daqui em diante eu não te dou ordem para passar.
Nós vemos grandes mares, rios por aí, que por causa da densidade, velocidade e temperatura da água, ela se encontra, mas um não entra no outro. Irmão, quem é que faz isso, senão o Verbo de Deus? Aleluia. A quantos quilômetros nós temos de distância do Sol, e ele não está mais próximo, senão nos queima, não fica mais longe, senão nós congelamos, e nós temos a temperatura adequada, vitamina D para a pele de todos nós, e isso seja lá no Oriente Médio, seja lá no Japão, seja lá na Alemanha, seja lá na África, seja aqui no Brasil. Escuta, irmãos, o nosso Deus, o Verbo encarnado é perfeito nas suas obras, ele é magistralmente perfeito. Aleluia. E ele simplesmente resolve agora humanizar-se. Ele torna-se carne. Ele não vem da obra marital para não ser concepção em um pecado, até porque os agnósticos teriam verdadeiramente razão quando pensam que se ele é 100% carne, então logo ele é fruto de um pecado. Mas o que eles esquecem é que quando o anjo Gabriel foi falar com a moça Maria e disse: você conceberá o Filho de Deus aí no seu ventre. E ela disse: peraí, autolar, eu não conheço o José ainda, eu sou somente noiva. O anjo disse: eu sei, mas é que quem me mandou vir disse que vai estar aí dentro do seu ventre, porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, repousará sobre você. Fica tranquila, isso não tem a ver com você, tem a ver com ele. Aleluia. Agora você já imaginou, irmãos, agora essa moça ouve essa palavra e vai para casa grávida. E lá em Mateus capítulo 1, verso 23, o anjo vai dizer: e o nome dele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo da sua pecaminosidade. No verso 25, dizendo: ele será chamado de Emanuel, porque agora ele é o Deus que habitará entre nós, ele é o Deus conosco, ele é o Deus entre nós, ele é o Deus tão grande que, conforme Isaías disse, que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, mas agora ele vai habitar dentro do seu ventre. Fica tranquilo, ele vai ficar aí 9 meses, no lugar que ele fez e arquitetou. Pensa num lugar gostoso, irmãos, num lugar onde não falta comida, não falta oxigênio, e ainda mais, não chega boleto. Olha que coisa maravilhosa. Pensa num lugar excepcional. Ele criou e foi de lá que ele veio. Aleluia. O Verbo que se faz carne. Ele resolve humanizar-se no ventre dessa moça. Agora, quando João diz que ele se fez carne, ele habita, disse, ele habitou entre nós. Esse termo habitou, do qual João usa aqui, está relacionado literalmente com a questão do tabernáculo. Quando Deus mandou Moisés criar o tabernáculo lá no Êxodo, e aquele tabernáculo que teve medidas de Deus, materiais específicos que Deus deu, e as provisões dadas pelo próprio Deus, criada pelo próprio Deus, direcionada pelo próprio Deus, e ele disse: essa será uma morada provisória, eu vou habitar entre vocês. Quando nós lemos o livro de Números, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que quando o tabernáculo foi concluído, uma nuvem parou sobre o tabernáculo. E a ordem é: olhem para a nuvem. Quando a nuvem parar e descer, vocês montem um acampamento e fiquem. Quando a nuvem alçar, vocês levantam acampamento. Onde ela for, vocês vão debaixo. Olha que coisa linda, irmão. Quando parar, vocês param. Aleluia. O êxito do céu funcionando absurdamente, em uma sincronia de uma internet que não falha. E aí os judeus estão peregrinando e estão debaixo desta nuvem,
O tabernáculo é a morada de Deus provisória, 6 mobílias, a arca da aliança, o propiciatório, o lugar que Deus se revelava. Mas quando João vai dizer ele habitou entre nós, ele usa essa terminologia tendo uma associação com o tabernáculo. É uma morada provisória. Por quê? Porque a humanização do Senhor Jesus foi provisória. Durante 30 anos ele está na carpintaria do José. Ele ensina doutores. Agora ele vem ao ministério. Fica quase 4 anos com seus discípulos, com o colégio apostólico que ele chama. Depois ele entrega a sua vida, ressuscita, palmilha essa terra por 40 dias, com infalíveis provas da sua cabal ressurreição em carne, diga-se de passagem, e depois ascende ao céu. Agora é interessante que essa passagem foi rápida, foi uma morada provisória, ele habitou entre nós. Só que o João, irmãos, escute, porque esse detalhe é maravilhoso. João provavelmente tenha sido um dos primeiros discípulos a serem chamados. Quando ele mesmo relata que André, irmão de Pedro, estava e era discípulo de João Batista, e o outro discípulo, provavelmente ele próprio, seguem a Jesus, acompanham Jesus, é chamado primeiramente. João é o último a morrer. João é lançado num tacho de azeite fervendo. Ele escapa quando Domiciano, imperador romano, que imperou entre 81 e 96 da era cristã, detesta a crente, é chamado de segundo Nero. Já que o João não morre, agora ele é exilado na ilha de Patmos, uma ilha petrificada, vulcânica, cheia de animais peçonhentos. Agora ele diz, lá esse velho vai morrer. Mas quando esse velho, chamado João, com cerca de 90 anos, está na ilha de Patmos, o Senhor disse, João, é agora que eu vou te dar as maiores revelações. Sobe aqui que eu tenho um negócio para te mostrar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ele fica um tempo lá, Domiciano morre, Nerva, um outro imperador que impera por cerca de 1 ano e 3 meses, agora substitui Domiciano. Ele gosta dos crentes, chama, agora busca o João, traz ele, e agora ele vai continuar, conforme ficou aproximados 20 anos na sua igreja em Éfeso, ele volta. Irmãos, e depois que ele sobe, ele tem 4 revelações, desculpe-me, no Apocalipse, ele volta e ele vai escrever. E quando ele escreve as suas epístolas, e quando ele fala do Apocalipse, ele vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Deixa eu só falar para os irmãos, eu imagino ele dizendo isso para a igreja de Éfeso. Eu tive num gabinete dele, do nosso advogado. Ele tem um gabinete extraordinário. Ele está à destra do Pai. Ele diz para que nós não pequemos, mas se nós pecarmos, fiquem tranquilos. Há lá um advogado, aleluia, do qual ele, quando veio aqui, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, dando-nos vida e vida abundante, graciosa, abençoada. Agora escuta, quando ele, João, que está lá em Patmos, volta e morre em Éfeso. Então nós temos o evangelista, o apóstolo que mais levou tempo para morrer. Ele morreu de velhice. Então João tem muito que escrever a respeito desse Deus. Quando disse, ele habitou entre nós. Conforme eu já disse lá na sua primeira carta, no capítulo 1, verso de número 1, ele vai dizer, nós ouvimos, nós vemos e nós tocamos. O João deitou no peito dele em uma das ceias, ou na sua instituição da ceia. O João andou com ele. O João foi o único discípulo que esteve no dia da crucificação. Ele recebeu de Jesus a ordenança, eis aí a tua mãe, falando de Maria. João, irmãos, passou por coisas que nenhum dos outros discípulos passaram. Quando João disse, ele habitou entre nós, ele está dizendo assim, eu sei de quem é que eu estou falando. Eu tenho certeza de com quem eu andei, eu tenho certeza quem é que me mandava entrar no barco e ir, eu sei com quem eu estive durante quase 4 anos, eu sei quem é ele. Quando ele morreu e ressuscitou, eu e mais alguns discípulos desviamos, ele foi lá na praia e ele disse, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Porque ele disse para o cardume de peixe aquela noite, suma
toda a rede desses cabras. Mas aí eu vi e percebi que era ele pelo jeito e autoridade. Ele disse: vinde jantar, e porque eu tenho peixe, pão assado aqui, vocês não têm aí. Porque, irmãos, olha que coisa, parece-me que eu vejo o Senhor dizendo assim: o cardume de peixe que é irracional me obedeceram, porque eu mandei ele sair de perto de vocês. Agora vocês são meus discípulos, andaram quase 4 anos comigo, são racionais, são teimosos e desviaram-se. O João, quando viu, disse: Pedro é um mestre. O Pedro está nu, se atira na água. O João sabe do que está falando, irmão. Quando eu leio João, parece que as letras da Bíblia saltam com uma autoridade excepcional. João disse: ele habitou entre nós. E para terminar, ele vai dizer assim: e nós vimos a sua glória. Nós vimos, nós fomos testemunha ocular, nós vimos. Quando Pedro e João sobem para orar na 3ª hora, lá na porta formosa do templo, a Bíblia diz que eles colocam um homem mais de 40 anos paralítico em pés, e depois eles vão ter que se explicar porque foram presos, agora tem que se explicar para os saduceus, para os sinedristas, e aí eles vão dizer assim: como é que vocês fazem isso? Eles disseram: nós fizemos isso não por força e autoridade nossa, mas é pela autoridade do nosso Cristo. Mas como assim? Ele disse: porque nós não podemos nos calar, porque nós vimos e ouvimos a respeito dele. Quem viu Jesus, quem ouviu as palavras dele, tem um manancial dentro de si, e manancial não tem como pôr rolha, manancial não tem como parar, pode fazer o concreto que for, irmão, manancial jorra. Ele não disse que nós somos poço, mas ele disse que nós temos uma fonte. Aleluia, dentro de nós. João está dizendo: eu não tenho como ficar parado. Aleluia. Nós vimos a sua glória. Theomai é o termo grego aqui para ver. E quando João disse: e nós vimos, Theomai, nós contemplamos, nós olhamos e entendemos. Quando ele disse nós vimos, ele está dizendo assim: é como se nós estivéssemos olhando para um espetáculo. Você já viu um espetáculo? Aquele do qual não tem quem tire sua atenção, quando você não pisca. Os olhos ficam arregalados. A gente não quer que termine nunca. O João está dizendo: nós vimos, é como ele estava dizendo assim: nós contemplamos como um espectador que observa atentamente. E nós vimos o quê? Nós vimos a sua doxa, a sua glória, que é a honra, uma qualidade especialmente divina, é a manifestação tácita de Deus. O que é a manifestação tácita? É uma manifestação que vem sem verbalização. É Cristo emudecido e a glória presente. É Jesus chegar num recinto, como quando ele chegou lá em Gadara, e que a Bíblia diz que quando ele sai do barco e pisa, um endemoniado gadareno vem: o que eu tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? Irmão, Jesus não falou nada, só em ele estar no lugar, e eu sei que ele está aqui, eu não o vejo, mas eu sinto a glória dele aqui. Podem me falar qualquer outra coisa, mas eu sei quem é Jesus e eu sei que ele está aqui. Aleluia, aleluia. Nós vimos a sua glória. E como, João? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de favor, cheio de presente. Ele não veio com pouco e nem com a metade, ele veio cheio. Porque a bênção dele é recalcada, sacudida, e não é transbordante, mas é transbordando. O texto diz transbordando, é um gerúndio. Transbordando. O que é transbordando? É você tirando de cima e vindo mais. Você nunca chega no meio. É o ato contínuo acontecendo. É Jesus aqui nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Irmão, fica tranquilo que dessa fonte não pode parar de jorrar. Quanto mais nós temos, fica tranquilo, a gente é só um copinho, ele é um grande oceano. Não para, cheio de graça e de verdade. Não é que ele é uma verdade, não é que ele é uma verdade que simplesmente, cada um tem a sua verdade.
Não é uma verdade que cada um faz uma caricatura, não é dessa verdade que eu estou dizendo e que João está dizendo. Nós vimos ele cheio de graça e de verdade, é a verdade suprema, é a verdade que afere as outras verdades. Não é uma verdade relativizada, até porque para o mundo sistêmico, verdade é relativo, verdade é uma coisa, e para nós, verdade é uma pessoa, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Pastor? Aleluia, o pastor pediu-me que eu ore, então coloquemos-nos sobre os pés. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você sente alegria na sua alma, irmão? Você sente a graça de Deus aqui? Eu sei que Jesus está entre nós, a sua verdade, a sua bênção, o seu poder, a sua graça está entre nós. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo pela vida, eu te louvo pelo teu Espírito Santo, eu te louvo pela tua graça entre nós. Eu te louvo, Senhor Jesus, por esta oportunidade de poder cultuar a Ti, de poder servi-lo, de poder falar da Tua verdade, verdade essa que é incontestável, verdade essa que não há argumentação que possa contestá-la. Senhor, a Tua verdade é poderosa, é graciosa. O Teu nome, Senhor Jesus, é eterno, é justo, é fiel, é poderoso, é gracioso. Deus, vá conosco, estenda as Tuas mãos conosco, dá-nos uma semana ainda cheia da Tua graça, da Tua presença. Aquele que está triste, alegra, aquele que está enfermo, cura, aquele que precisa do Teu Espírito Santo, entra, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Paracleto, o Senhor é o advogado, o Senhor é o ajudador, o Senhor é o consolador, o Senhor é o confortador, o Senhor é aquele que levanta, é aquele que ajuda, é aquele que redime, é aquele que consola. Espírito Santo da verdade, se conosco, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém.